Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alberto, eu sou representante hoje do grupo 2, né, da disciplina de Projeto Institucional Desenvolvimento Profissional, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, apresentar o nosso trabalho, né, nosso projeto, que consiste aí no container chuveiro para moradores em situação de rua. Então, pessoal, observando a situação, né, de algumas pessoas que se encontram em situação de rua, e que ainda foi agravado ainda mais pela questão da pandemia, né, que já nos abate aí por 2 anos, né. Algumas pessoas, entraram nessa situação e outras que já viviam na situação ainda pioraram ainda mais. Então nós nos reunimos, né, para discutirmos em que assunto nós iríamos abordar, e fazer o nosso trabalho e vimos que, chegamos à conclusão que trazer um pouco mais de saúde para essas pessoas, né, de recursos mínimos de higiene, né, para que eles possam, viver no mínimo um pouco melhor, já que estão em situação de rua, seria um objetivo nosso, né, com o projeto, para que isso também pudesse expandir não só para uma área da sociedade, mas que inspirasse também outras pessoas, né, outras comunidades também a desenvolver projetos nessa área aí e ajudar essas pessoas. Então, pessoal, a gente observou que a capacidade, das prefeituras e do governo, né, dos municípios, eles são insuficientes para gerir, né, e para solucionar esses problemas. Então a gente enxergou, né, como possível, né, uma parceria, entre o setor privado e o público. Isso poderia trazer um benefício, poderia ser uma mola propulsora aí, né, na questão de tirar do papel esse projeto e fazer realmente isso acontecer, tá. Então o projeto ele é uma oportunidade de desenvolvimento social através de uma necessidade básica, né, que a população de rua ela tem, aliás, não só a população de rua, mas todos nós temos, né, a necessidade mínima de higiene, né. Isso também afeta diretamente a nossa saúde, evita muitas doenças, né, e nos traz um pouco de dignidade também. Então, nossa ideia inicial era fazermos, né, a construção de um container chuveiro e colocarmos esses containers chuveiros em alguns pontos estratégicos, né, em algumas cidades, em alguns locais que nós, enfim, com o andar do projeto iríamos selecionarmos, iríamos escolhermos, né. Então, a gente, foi indo nessa linha, né, onde que nós iríamos, poder instalar esses containers. Bom, com o avançar, né, do projeto, dessas conversas e principalmente quando colocamos aí a mão na massa, nós vimos que os custos seriam altos para, nós, né, com recursos próprios, desenvolvermos esse produto, né, integrar algo físico para a comunidade, né. For algo em torno de acima de R$ 20.000, então isso ficaria inviável para nós como alunos, né, fazermos isso e tirarmos esse recurso do nosso bolso. Começamos então em uma caminhada, né, para uma conversa com apoiadores, possíveis patrocinadores do projeto. Tivemos bons resultados, conversamos com algumas empresas, né, na área tanto da área que fornece os containers, quanto que forneceria os materiais para, insumos, né, necessários para que o projeto saísse do papel. Tivemos bons resultados para empresas interessadas, né, mas enfim não efetivamos, devido ao período curto do projeto, realmente algo, que pudesse ser construído em tempo hábil, né. Então, no meio do caminho, a gente teve uma mudança aí de estratégia, né, o grupo conversou e resolveu mudar um pouco a estratégia, que seria, então, não desenvolver um container, um projeto físico, mas sim um projeto executivo, né, para que, a gente pudesse levar, então, a empresas do setor público ou do setor privado esse projeto, e essa empresas e esses setores poderiam, então, com isso em mãos, colocar em prática, né. Então qual que foi a nossa a integra nesse projeto? Foi a mão de obra técnica, né, de nós, dos engenheiros, dos técnicos, em fazer o projeto estrutural, o projeto elétrico e o projeto hidráulico. Então a gente pode ver aqui que a gente tem,
a gente desenvolveu esses projetos, né? Tivemos aí horas de trabalho, então investimos tempo nesse projeto para que isso tivesse algo palpável, né? Para que a gente pudesse integrar para as pessoas que fossem atrás dos recursos, né? Junto aos órgãos públicos. Então, o resultado desses nossos projetos foi um memorial técnico descritivo, né? Então, elaboramos aqui, tem um exemplo, como que nós fizemos esse memorial e o que vai ser, o que foi entregue, né, na prefeitura, contendo todas as características e todas as partes técnicas necessárias para que o projeto seja executado. E a nossa prefeitura escolhida, a primeira, né, para fazer essa essa aproximação, né, essa conversa foi a prefeitura de Porto Alegre. Então entramos em contato aqui através do setor de comunicação com a senhorita a Maria Emília, né? Então ela nos informou que realmente a prefeitura teria interesse nisso, né? Mas como tem uma parte construtiva do projeto, né, teria que ser com a Secretaria de Obras. E ainda nos sugeriu que nós tentássemos viabilizar junto aos banheiros públicos já existentes na cidade, que teriam muita chance de aprovar o projeto, então eles poderiam colocar em votação, levar isso adiante dentro da Câmara de Vereadores e buscar recursos tanto por parte de um orçamento da prefeitura quanto de empresas interessadas em evoluir também em parceria com a prefeitura nesse projeto. Então, nesse ponto a gente considera que a gente teve um sucesso bem interessante, né, em levar esse projeto adiante. E a prefeitura acabou comprando a ideia junto conosco e houve o interesse de seguirmos, né? Então, a gente fez a entrega da parte dos projetos, né? Todos os projetos executivos, hidráulico, elétrico e estrutural, e também do memorial descritivo para que a prefeitura pudesse abrir edital, né? Após a aprovação desse projeto. Bom, além disso, né, a gente viu que a gente não poderia restringir esse projeto somente às prefeituras, né, das cidades, e a gente viu que tinha um potencial enorme aí junto aos bancos públicos, ONGs, né, associações ativistas, para que isso também fosse levado adiante, né. Então, a gente fez algumas tratativas, né, algumas pesquisas com essas empresas, com essas ONGs também, né, e vimos que há um potencial enorme aí, né. Tem um levantamento feito pelo IPEA de cerca de 220 mil pessoas em situação de rua. Então isso traz aí, imagina quantas pessoas, né, o nosso projeto vai beneficiar aí ao longo dos anos, né? Então a estrutura atual oferecida pelos estados e municípios, ela é insuficiente, né? Então por isso de também procurar parcerias com bancos, né, públicos, ONGs e associações ativistas, além do setor privado. E a gente considera que a aplicação em larga escala desse projeto, né, totalmente estruturado, é um avanço aí para a sociedade. Bom, o que que a gente almeja desse projeto, né, pessoal? É que além, né, das prefeituras que implantem isso nas suas áreas, comunidades, a gente vê que o projeto ele tem um potencial enorme para ele ser melhorado, né? Então, visto a visibilidade que isso vai trazer, junto à prefeitura e as empresas que toparem entrar nesse primeiro projeto piloto, né, isso vai trazer um benefício enorme, tanto em questões de marketing, e até de desenvolvimento humanitário mesmo, né. A gente está num tempo aí que a gente precisa se colocar no lugar do próximo e ver que a gente precisa ajudar as pessoas, né, também que estão em situações mais difíceis que a gente. Então, as melhorias, né, fazem parte das fases seguintes do projeto. Então, hoje a gente está integrando para a prefeitura, né, e para as empresas que se interessaram, um memorial e um projeto executivo totalmente capaz de tirar isso do papel e se tornar algo palpável, né, algo físico, tá? E aí as próximas fases seriam aprimoramentos, melhorias e que a gente com certeza acredita que venham, né, para que ocorra em cada vez mais em larga escala, isso se multiplique aí pelos municípios, estados e até mesmo, por que não, pelo país, né. Bom, o que que a gente tira de conclusão então, né, do nosso projeto? Que a gente precisa ter mais, empatia, né, pessoal, com as pessoas, né, que estão em situações, piores, então a gente tem que pensar num bem comum, né, que todo mundo merece ter uma dignidade, né, no mínima, questões de higiene, né, e saúde.
Então, o que a gente tira disso é que a necessidade de patentes de soluções humanitárias fortalece a busca pelo bem comum, né? E que uma sociedade mais justa é sinônimo de crescimento. As políticas sociais bem definidas, né, contribuem para um mundo mais equilibrado. Então, aí vem a questão também, né, do setor público, né, dos nossos políticos, que isso isso vai trazer benefício também para essas áreas, né? E a questão, né, muito importante também é a questão da preservação do meio ambiente como plano de fundo, né, que reforça a necessidade de implantação do projeto. A gente vê que o projeto ele pode ser um projeto sustentável, né? A gente acredita que isso vai trazer também benefícios aí para o nosso planeta. Certo, pessoal? Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado em nome do Grupo 2, né, pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham comprado nossa ideia, gostaram, né? Acho que é um projeto muito interessante, vai trazer muitos benefícios aí para a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.